Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Saúde em Pauta. Este que é o primeiro programa da temporada de oferecimento aqui do Divinews, né? Estamos muito felizes, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e trazer para vocês conteúdo de saúde, de qualidade, informação, inovação e tecnologia. Então, toda semana você vai receber em casa um programa com um conteúdo recheado de informações para você estar por dentro do que acontece de saúde em nossa região. Vão estar aqui comigo semanalmente pessoas ligadas à saúde, pessoas que estão bombando na rede, pessoas que estão sendo celebridade com seus tratamentos inovadores. E hoje, iniciando setembro, nós vamos começar, obviamente, setembro, um mês de grandes novidades. Não poderíamos deixar de falar, claro, sobre Setembro Amarelo. Então, as implicações, as dificuldades sobre esse sofrimento mental ou transtorno mental que seja. E no nosso programa estamos recebendo aqui o professor Guilherme Souza, ele que é formado em mestre em psicologia pela UFSJ e vai falar conosco sobre Setembro Amarelo. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso primeiro programa. E eu queria saber de você sobre o Setembro Amarelo. Enfim, vamos lá. Para mim é uma satisfação, Guilherme, estar aqui, né? Queria agradecer muito pelo convite para falar de um tema que é tão caro, não só para a minha profissão, para a psicologia, mas também para toda a sociedade. Né? Eu acho que é uma questão humana que atravessa séculos, que está presente em todas as civilizações, está presente na história da própria humanidade. Então, para mim, realmente é um privilégio estar aqui hoje para estar falando de um assunto tão importante, tão caro para a gente. Obrigado, Guilherme. Especificamente sobre Setembro Amarelo, essa campanha, e especificamente no Brasil, ela foi criada pela Sociedade de Psiquiatria, né? E acaba sendo um tema quase que invisível para a sociedade, porque não se debate isso abertamente, né? Então, a partir da sua experiência em saúde mental, você poderia nos falar, Guilherme, qual que é importante, por que é importante discutir esse tema? Eu considero, né, que o suicídio é uma questão que é invisibilizada. Né? E a campanha de Setembro Amarelo, desde 2015, fez com que esse fenômeno ele fosse mais falado, que as pessoas passassem a conversar a respeito disso. Então eu vejo, né, que não só falar a respeito do suicídio, mas falar também de uma forma geral a respeito da própria saúde mental. Eu considero, né, que a campanha ela é importante por pensar em prevenção, por pensar também na pós-venção do suicídio. Inicialmente, ela foi proposta pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mas a gente tem um nome, que é o nome de um pesquisador brasileiro, que é o José Manuel Bertolotti. O José Manuel Bertolotti ele é um senhorzinho, né, e ele esteve à frente, na verdade, dessa área na Organização Mundial da Saúde. E ele foi uma das pessoas responsáveis por criar o Dia Internacional de Prevenção de Suicídio, que foi no dia 10 de setembro. Eu confesso, Guilherme, que hoje existe uma certa crítica em relação ao Setembro Amarelo. Por quê? Porque passou-se a ser uma campanha muito comercializada. Né? As empresas passaram a utilizar da própria campanha como uma forma de fazer marketing ao redor do termo, né? E a gente percebe também que está começando a sair algumas pesquisas falando a respeito da efetividade de Setembro Amarelo e de como que as pessoas que pensam em fazer algo contra a própria vida, quanto também aqueles que nós vamos chamar de sobreviventes, né, que são pessoas que ficam após uma pessoa morrer por suicídio. Então, os sobreviventes são familiares, são amigos de pessoas que morreram por suicídio, foram impactadas por essa morte. Então, nós já temos algumas pesquisas falando como que tem sido o impacto da campanha de Setembro Amarelo para essas pessoas. E aí, um exemplo que eu quero até trazer é muito difundido dentro de Setembro Amarelo a informação de que até 90% dos suicídios eles podem ser prevenidos. Na verdade, 90%, que até 90% dos são suicídios são preveníveis. Né? Só que é uma informação que é muito difundida dentro de Setembro Amarelo, mas se nós formos pensar, se você é pai, se você é mãe de alguém que morreu por suicídio, e escuta uma declaração como essa, que até 90% pode ser prevenido, eu fico imaginando a culpa. Né? O sentimento de culpa mesmo, de que, olha, como assim? Meu filho se matou e 90% pode ser prevenido,
e eu não consegui fazer alguma coisa para impedir que ele se matasse. Né? Ou uma pessoa como um amigo, um irmão, pessoas próximas de quem morreu por suicídio, o nível, né, de culpa. E tem também algumas pesquisas que já até falam do sofrimento das próprias pessoas que pensam, tem o que nós vamos chamar na área de ideação suicida. É qualquer tipo de pensamento, de voz, de imagem, sobre terminar intencionalmente com a própria vida. Perfeito. E aí você acha, professor Guilherme, que mesmo que a gente ainda tenha dificuldade de falar sobre isso na sociedade, em casa, não é um tema que abertamente todos falam, né? Apesar que todos podemos perceber que depois da pandemia nós tivemos aí um aumento, né, da capacidade, inclusive, de compra de medicamento, de depressão, de sinais de depressão. Então, o SUS, ele oferece serviços para poder atender esse paciente. A gente pode também falar em sofrimento mental e transtorno mental, né? Isso tem uma diferença, talvez você vai poder nos explicar aí melhor. Mas você acha que é adequado hoje o que se oferece no SUS, o acesso ao psicólogo, psiquiatra, que seja, você entende que está adequado em relação a políticas públicas para esse transtorno? Primeiro, eu queria pensar assim, que quando a gente está falando de suicídio, a gente não está falando de um transtorno. Então, o suicídio, ele é um fenômeno que é humano. Esse pesquisador que eu mencionei, o José Manuel Bertolotti, ele tem uma fala que me toca muito, que ele fala, olha, o suicídio é um fenômeno tão humano, mas tão humano, que para deixar de se matar, o ser humano ele teria que se desumanizar. Então, o suicídio ele teve presente em todas as civilizações, gregos, romanos, egípcios. Né? Fala-se que a Cleópatra no Antigo Egito, por exemplo, ela morreu justamente de suicídio. Então, o suicídio é uma questão que ela é humana. Assim. E por que eu falo isso? Porque quando se coloca o suicídio como se fosse um transtorno, parece que eu tenho que ter um certo distanciamento. Assim, né? Tem um contemporâneo de William Shakespeare que ele também tem uma fala que ele fala, olha, eu sou humano e nada daquilo que é humano me é estranho. Quando ele fala isso, de alguma forma eu sinto ele dizer, olha, eu faço parte da espécie humana e nada daquilo que vem do humano me provoca estranhamento. Porque por mais que talvez hoje eu não pense em fazer algo contra a minha vida, eu nunca tinha tido planejamento de fazer algo a respeito disso, eu sei que a minha condição de humano pode fazer que em algum momento isso seja uma possibilidade para mim. Né? E aí você tinha falado antes a respeito de sofrimento mental e sobre transtorno mental. Isso. Além de professor, eu também sou psicólogo clínico, e aí é muito engraçado, porque quando eu estou na clínica, a pessoa ela chega, Guilherme, eu estou aqui porque eu tenho ansiedade. E aí, nesse momento, ela busca primeiro essa questão de ansiedade. Isso. Mas nesse momento, quando ela chega e fala, Guilherme, eu tenho ansiedade, eu costumo falar, olha, seja bem-vinda, eu também tenho ansiedade. Todos nós temos. Exatamente, né? Porque a ansiedade ela é uma emoção humana. Né? Ela não é uma patologia, ela não é um transtorno, ela é uma emoção que serve. Né? Eu fui convidado por vocês para estar aqui dando essa entrevista e eu fiquei ansioso. Né? E a ansiedade, ela me fez me preparar para estar aqui agora nesse momento. Ou, por exemplo, quando eu sinto medo, o medo é uma emoção que está me falando, olha, existe perigo, existe risco ali. Só que quando essas emoções elas começam a estar numa intensidade muito grande e elas começam a trazer prejuízo para a vida das pessoas, a gente pode estar falando de um transtorno mental. Se eu, por exemplo, evitasse vir aqui por causa da minha ansiedade, e se eu evito uma série de outras questões por causa da ansiedade, daí talvez a gente pode estar falando de um transtorno mental. É como se o medo e a ansiedade assim, são emoções humanas e são emoções naturais. Entendo. Mas é como se a gente pensasse assim que, sabe aquele carro que está estacionado, que ninguém encostou nele, ele está lá dando um sinal de alerta? É como se a ansiedade patológica fosse isso. É como se tivesse nada acontecendo, mas a pessoa está ali em sofrimento mental por causa dessa emoção. Entendi. E aí, né, continuando aqui a pergunta, você acredita que o acesso
ao serviço público de saúde hoje pelo SUS, acesso a psicólogo, psiquiatra, de toda forma de terapia, que seja medicamentosa ou não, ele é um acesso que está satisfatório ou ainda a gente está patinando nisso? Olha, eu acho que as políticas públicas, elas, no momento, não atendem, né, às demandas da população, e aí eu me refiro assim, às políticas públicas de saúde. Uhum. E eu, no entanto, também considero que a gente ter política pública de saúde, como a gente ter o Sistema Universal de Saúde, o SUS, já é uma conquista e uma vitória que foi demandada pela própria população. Então não é criação de um determinado governo, mas é uma própria reivindicação da população por esses serviços. Aqui em Divinópolis, a gente vai contar com uma rede que é integrada, a gente vai ter a rede de atenção psicossocial, que vai ser formada por diversos dispositivos. A gente vai ter o CRAS, a gente vai ter o CREAS, a gente vai ter o CAPS, mas aqui em Divinópolis a gente conhece como Sexam. Então até quem estiver ouvindo a gente, talvez estranhe falar CAPS. Né? A gente fala Sexam aqui em Divinópolis, e além do Sexam, que vai ser um serviço, né, que funciona 24 horas, os 7 dias da semana, a gente vai ter também o CAPSI, que é específico para crianças e para adolescentes, como a gente vai ter o CAPS-AD, que é específico para álcool e também outras drogas. Então a gente vai ter serviços específicos na saúde mental. Né? A gente vai ter as residências terapêuticas, que são de pessoas egressas, que ficaram por muito tempo dentro dos antigos manicômios, dos hospitais psiquiátricos. A gente tem uma rede, né, que de alguma forma tenta dar conta do recado, mas eu considero assim, que a demanda ela também é uma demanda que tem crescido, né, a demanda por serviços mentais. Tanto porque hoje a gente tem um nível maior de especificidade para diagnosticar, para as pessoas conhecerem o transtorno, quanto também porque a população está mais consciente a respeito desses fenômenos. Né? Antigamente, procurar por ajuda em saúde mental, a pessoa era tida como louca, doida, e hoje as pessoas elas estão tendo essa sensibilidade de entender, da mesma forma que elas vão a um dentista, fazer manutenção, fazer o tratamento odontológico, elas também podem procurar por um profissional de saúde mental sem um tipo de estigma, de preconceito, de serem rotulados. Olhando por esse lado aí que você colocou, existe uma série na Netflix, inclusive, sobre o Hospital Colônia em Barbacena. Eu não me recordo agora o nome da série, mas a gente traz depois para o público que está nos ouvindo. O Holocausto Brasileiro. Isso, exatamente. E aí o que acontece? Ali, na história que é descrita pela jornalista, fala-se exatamente que também era um hospital que não recebia só pessoas com transtornos mentais, né? Todo mundo era inserido ali naquele contexto. Não sei se você assistiu a série. O que você achou dessa série, especificamente? Ela é uma série documentária, né? Ela vem de um livro e eu considero assim que é uma representação daquilo que acontecia, né? Aqui no Brasil, onde as pessoas eram levadas para Barbacena e é como você falou anteriormente, né? Não só pessoas com algum tipo de transtorno mental, mas pessoas com a orientação sexual diferente da heterossexual, por exemplo, elas também eram levadas. Pessoas que eram consideradas improdutivas, né? E outras populações que não necessariamente as pessoas que estavam com algum tipo de transtorno mental. Entendo. Até porque, voltando aqui na temática sobre suicídio, autoextermínio, que é o nome técnico, a gente pode perceber também, igual foi falado há pouco sobre a pandemia, que abriu portas para aumentar ainda mais esses índices, esses indicadores, mas você também, a gente pode considerar que a vulnerabilidade socioeconômica ela influencia na questão da tentativa ou do próprio suicídio? Com certeza, né? E eu particularmente, assim, eu faço uma crítica quando a pessoa ela quer falar a respeito de suicídio por um caminho que é muito individual, né? Por um caminho que é muito a responsabilidade do próprio sujeito, né? Como se questões econômicas, questões sociais, elas não tivessem implicadas numa tentativa de suicídio ou numa morte por suicídio. A gente sabe, por exemplo, né, que grande parte dos suicídios, a maioria dos suicídios vai acontecer em países de média e alta renda. Né? Embora, como eu havia dito anteriormente,
vão afetar pessoas de diversas classes sociais, econômicas, mas em cada contexto histórico haviam repercussões econômicas diferentes para a pessoa que morria de suicídio. Então houve um tempo, por exemplo, que a pessoa que morria por suicídio tinha os bens confiscados pelo Estado. Por quê? Elas pensavam, né, que a pessoa ela estava enfraquecendo a comunidade. E por enfraquecer a comunidade, os bens dessa pessoa eram confiscados e ficavam para o Estado. Né? Assim também como a atitude religiosa frente ao suicídio é uma atitude que vai mudar de acordo com o tempo histórico. Então já houve um determinado tempo onde a pessoa que morria por suicídio ela não poderia ser enterrada dentro do cemitério, né, que é considerado o campo sagrado da cidade. Né, e aí ela era enterrada fora do cemitério, ou também, né, já aconteceu, da pessoa ela ter um membro ao qual ela utilizou para morrer por suicídio decapitado, e aí enterrado também num lugar que era diferente de onde o corpo foi enterrado. Então, isso vai mudar de acordo com o contexto. Né? Quando eu estava falando antes que eu faço uma certa crítica a quem pensa o suicídio só de uma maneira individual, porque, como eu falei anteriormente, a campanha ela passa em um determinado momento a ser uma campanha muito mercadológica. Né? E aí, no setembro, hoje isso tem acontecido com menos frequência do que foi nos anos de 2019, 2020, por exemplo, onde chegava setembro e todo mundo começava a oferecer apoio, ajuda, suporte social, e passava-se o setembro e ninguém mais lembrava assim, dessas questões. Né? Ou, além disso, é como se ficasse um imperativo assim, de que, olha, valorize a sua vida, todos a favor da prevenção do suicídio, e não se tinha uma crítica. Né? Se eu estou falando de uma pessoa que está em vulnerabilidade social, ela está desempregada, os laços sociais dela estão fragilizados. Como que eu vou chegar para essa pessoa assim, e falar, olha, valoriza a sua vida? Né? Se é uma pessoa que passa por preconceito de raça, por preconceito em relação à orientação sexual dela, eu não posso, de forma indiscriminada, chegar e falar, olha, apenas valoriza a sua vida, vamos prevenir o suicídio, né? Como se não tivessem várias questões que atravessam esse sujeito e que são importantes da gente falar. Então, de certa forma, a gente pode entender que os índices, os indicadores, os índices, vamos dizer assim, da campanha Setembro Amarelo, ele não atinge de fato o que a campanha é proposta. Porque se a gente vai passar um mês falando sobre prevenção ao suicídio, mas quando chegar no outro mês não se fala mais. E aí eu acredito, e a gente sabe, da grandiosidade e da necessidade do tema, de que ele seja discutido o tempo todo. Então, cria-se um mês para falar sobre políticas públicas, sobre formas de prevenção, sobre modernização do acesso, mas no outro mês fica estagnado novamente. Né? Eu posso até te dizer, eu tenho alguns dados aqui, professor, que no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte nós temos outras 20 tentativas. Então, a gente está falando tanto da questão do suicídio, obviamente também da questão da tentativa, né? Que causa também muitas sequelas. De acordo com a OMS, o número de pessoas com algum distúrbio ou doença mental vem crescendo, principalmente entre os países de baixa renda, igual a gente falou agora há pouco. Como se adaptar ao novo normal? Depois da pandemia, todo mundo chamou de novo normal. O que você está vendo? Como que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade? Eu acho que é interessante, né, essa expressão assim de novo normal. Novo normal. E por que eu acho que é interessante? Porque parece que denuncia assim, o quanto que a nossa sociedade não sabe viver com aquilo que é diferente. Né? Parece que sempre tem que usar a expressão que vai remeter a uma certa normalidade. E a gente pode só falar, olha, é diferente. Não tem que estabelecer necessariamente o normal. É só diferente daquilo que a gente vivia antes. Você estava falando a respeito de números, né? E no último boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde divulgou, ele vai falar no número de 14.540 mortes por suicídio aqui no Brasil, lá em 2019. É muita gente. É muita gente, né? 14.540 mortes.
Só que eu considero assim, que os números eles fazem com que fique muito frio, né? Porque é uma coisa que é quantitativa, 14.540. Como é que a gente fria, né? Isso, como é que a gente dimensiona isso, né? Por exemplo, houve recentemente um acidente aéreo, foi o acidente da Voepaz, onde aquele avião, ele infelizmente teve um problema, houve a queda e vitimou 62 pessoas. É como se por ano, se tratando de suicídio, 233 aviões da Voepaz caíssem no Brasil anualmente. É um número de guerra. É um número de guerra, 233, né? Ou se a gente fosse pensar, por exemplo, naquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. É como se por ano houvessem 60 incêndios da Boate Kiss, anualmente no Brasil. Foi uma tragédia que vitimou 242 pessoas. E a gente ainda teria, né, só para o número não ficar frio, né, é como se esses números de morte por suicídio no Brasil, 14.540, representasse 53 rompimentos, como aquela que houve lá em Brumadinho, né, na barragem Mina Córrego do Feijão. É muita coisa. Que dado interessante esse que você trouxe, porque eu tenho aqui um dado sobre Divinópolis, especificamente de uma série histórica de janeiro de 2012 a junho de 2024, são 597 violências autoprovocadas. Esse é um dado da vigilância epidemiológica. Mas então a gente pode considerar que entende-se que a gente tem casos subnotificados. A gente tem um dos maiores gargalos, talvez, é justamente a subnotificação. Que as políticas públicas, elas trabalham com número. Então, se o número não existe, o problema não existe. E aí, lá em 2018, se eu não estiver enganado, a notificação de casos de tentativa de suicídio ou de morte por suicídio, elas passaram a ser notificações compulsórias. Então, o profissional da saúde, ele obrigatoriamente tem que notificar a vigilância em saúde. Só que ainda assim, Guilherme, tem casos onde não dá para saber se a pessoa de fato morreu ou não por suicídio. Então, se a gente fosse imaginar, né, que uma pessoa ela foi encontrada morta numa piscina de um condomínio aqui de Divinópolis, ela poderia, enquanto estava nadando, ter cãibra e a morte ter sido acidental. Ou a morte também poderia se tratar de um homicídio. Alguém sabendo que essa pessoa não sabe nadar, jogou ela lá dentro. Ou ela pode ter intencionalmente se jogado lá dentro, tendo consciência que ela não sabia nadar. E nesse caso de morte, não tem como a gente saber se trata ou não de um suicídio. Então existe uma subnotificação por parte de profissionais que não notificam a vigilância em saúde a respeito disso, como também a gente vai ter casos que não dá para saber se de fato foi um suicídio, se foi um homicídio, se foi uma morte natural ou se foi uma morte ainda acidental. Complexo, né? Guilherme, quais são as barreiras que você entende que as pessoas estão tendo para procurar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda com um psicólogo? A gente ainda enfrenta essas barreiras e quais são essas abordagens? Quais são as abordagens, no caso, que a gente deveria ter nesse sentido? Eu acho uma pergunta muito legal, porque tem muitas pessoas assim que elas já têm essa consciência da importância de cuidar da saúde mental. Só que se a gente for pensar em pessoas, talvez assim, com um nível, né, sociocultural mais restrito, um nível até financeiro, porque não são serviços baratos, né? Tem até hoje muito meme na internet falando disso, assim, do quanto que ir ao psicólogo é uma coisa que é cara, de quanto que uma consulta psiquiátrica é uma coisa que é cara também. Então tem muitas pessoas que às vezes elas não vão por ainda ter essa concepção, assim, de que ir até um psiquiatra é porque eu tô doido, procurar um psicólogo. E aí, quando eu falo de questões socioculturais, né, a gente vive num país onde tem um patriarcado, onde existe muito ainda do machismo. E para o homem, assim, ele é treinado desde cedo a ter que dar conta, procurar para um profissional de saúde mental, para falar, olha, eu estou aqui, estou precisando de ajuda. Principalmente porque a masculinidade, ela parece ser centrada em coisas que o homem não pode ser. Ele não pode ser criança, ele não pode ser mulherzinha,
e ele não pode ser viadinho, que é a expressão que se usa, né? Então parece assim que procurar por um profissional pedindo ajuda é falar que eu não dei conta como homem, né? Como homem eu acabei fracassando. E aí, de uma forma bem objetiva, assim, como que eu posso assim, conversar com essa pessoa? Eu acho que é muito interessante a gente chegar e tentar conversar e ter uma conversa que ela é empática, uma conversa que oferece conexão, uma conversa que oferece compreensão para essa pessoa. Então, quando eu chego, olha, eu tenho percebido, Guilherme, que você não está bem. E eu gostaria de saber se você gostaria de conversar sobre isso comigo. É uma forma assim, de abordar a pessoa que é sutil, né? Eu costumo falar assim que as pessoas, elas, para terem conversas que são mais complexas, que são mais difíceis, elas fazem muito rodeio às vezes, né? Ou elas pensam, se a gente for puxar esse assunto, então a pessoa ela ela vai me xingar, ela vai ficar nervosa com a situação. E eu considero que o interessante é a gente deixar a porta aberta. Essa pessoa saber que ela tem alguém que está ali disposta para ouvir ela. Mesmo que naquele momento você responda, eu não quero falar sobre isso. Mas eu ir lá e perguntar se você gostaria de conversar sobre isso, de não estar se sentindo tão bem, já é como se eu deixasse a porta aberta para você, eventualmente, lá na frente, falar sobre o que está acontecendo com você. Excelente. Quando você aborda a questão do gênero, né, traz para o debate, a forma com que cada um se manifesta, e aí me veio a curiosidade: existe alguma diferença entre homens e mulheres na manifestação dos sinais de um risco suicida, por exemplo, em potencial? Existe alguma diferença de conduta? Existe alguma diferença que se manifesta, esses sinais? Como seria isso? A gente sabe assim que as mulheres, elas tentam mais suicídio e que os homens se matam mais. Eles morrem mais do que as mulheres por suicídio. Um dado interessante. Embora as mulheres façam um número maior de tentativas. Né? E aí é interessante, né? Porque, por exemplo, as mulheres, elas têm mais facilidade de falar a respeito da vida delas, dos problemas que elas estão enfrentando, de se abrir emocionalmente. A gente vê que mulher parece que são irmãs, assim, praticamente. Né? Então, o nível de abertura, de falar da intimidade delas é bem diferente daquilo que acontece com os homens. E aí, os homens, assim, por terem essa dificuldade, procurar por um serviço de saúde mental, de procurar por ajuda psiquiátrica, psicológica, eles acabam até mesmo se automedicando. Sabe aquele cara, aquele parceiro seu, que tá lá no bar e ele bebe mais do que na verdade está ali para conversar com o resto da galera? E aí é pensar que bebida alcoólica é uma droga, é lícita, é uma droga, mas que é uma forma de se automedicar, por exemplo. E é uma válvula de escape. É uma forma de anestesiar a dor, de anestesiar o sofrimento. Né? Então, é aquele homem assim que tá indo lá pro bar e ele não tá indo lá tanto para uma questão recreativa, de lazer, ele tá lá para se automedicar através da bebida alcoólica, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, quando eu falei do patriarcado, do machismo, essas falas, né, de que, olha, homem que homem não chora, né, tem que resolver as coisas todas sozinhas. Isso faz, inclusive, que os homens eles tentem o suicídio até de uma forma mais letal. Porque se ele tenta, e aí a comunidade começa a falar, olha, que lá não foi homem nem para se matar. Que lá fracassou, não deu conta nem de fazer isso. Já ouvi muito isso. E aí nas próximas tentativas que ele faz com uma letalidade maior. Que ele não quer novamente passar por uma situação de vergonha, de constrangimento, porque ele não foi homem nem para terminar com a vida dele. Existe algum estudo que demonstra quais são... Porque o suicídio, num ranking brasileiro que seja de morte, ele está lá nas cabeças, vamos dizer assim, né? Talvez seja a quarta causa de morte hoje no Brasil, está ligado ao suicídio. E aí você deixou um pouco claro aí em relação aos sinais do homem, que é a questão ali do aumento de consumo de bebida alcoólica, ou aquele comportamento que normalmente ele não tem, uma tristeza, uma pessoa que fica mais recolhida. E esses são sinais claros de uma pessoa que mudou o comportamento, já cabe um sinal de alerta. E aí, nesse sentido, qual é o papel da família, dos amigos, para poder, vamos dizer assim, entender esse potencial suicida de uma pessoa,
talvez a partir daí, ou talvez de outras formas que você possa explicar melhor, desse comportamento diferente que essa pessoa adotou ali. Eu considero, Guilherme, assim, parece que nós, enquanto sociedade, a cada vez mais, estamos tendo dificuldade em lidar com o sofrimento dos outros, né? E aí, assim, parece que uma coisa que acontece, né, por causa dessa dificuldade em lidar com o sofrimento dos outros, é a gente querer terceirizar. Diminuímos a empatia? Eu considero que, de certa forma, sim. Né? Eu acho que se fala muito a respeito disso, e de forma prática parece que são poucas pessoas que conseguem incorporar aquele discurso bonito sobre a empatia e realmente se fazerem empático na vida dos outros. Mas quando você faz essa pergunta, e aí? Assim, tem como a gente, talvez, ao perceber esses comportamentos, fazer alguma coisa? A pessoa que ela vai se matar, ela vai dar sinais a respeito disso. É claro que tem determinadas pessoas que realmente não vão dar sinais. Né? Tem esse grupo. Mas tem um outro grupo que vai dar muito sinal. Né? Quando a gente conversa com o familiar ele quase fala, Guilherme, só faltou avisar lá no Jornal Nacional, e como que eu não consegui perceber. Não percebi, né? Isso tem em todo lugar, porque a pessoa às vezes ela faz uma publicação na rede social que de alguma forma sinaliza que ela está em sofrimento mental. A pessoa, além de ficar mais recolhida, né, ela também vai trazer outros sinais, outras apresentações, talvez deixar de ir em compromissos sociais, ela de alguma forma verbalizar a falta de expectativa que ela tem a respeito do futuro, porque se tratando de suicídio, mais do que depressão, acontece a desesperança. A pessoa ela olha para frente, ela não consegue ver que as coisas vão melhorar, vão se resolver, ela não consegue ter perspectiva a respeito das coisas. E mais do que a depressão, a desesperança é um fator que está associado com o suicídio. No caso dos idosos, né, os idosos é uma população que costuma planejar, né, o suicídio. Eles acabam distribuindo os bens, eles acabam fazendo um testamento, eles vão na casa de familiares para se despedirem desses familiares. E aí antes a gente até dava um nome para o suicídio dos idosos, de suicídio altruísta. Por quê? Porque o idoso ele está em determinado momento da vida, ele não está produzindo, né, se tratando de mercado de trabalho, ele não está mais dentro dessa cadeia produtiva. Ele às vezes se percebe enquanto uma carga para a família dele, né, porque agora alguém tem que sair do trabalho para cuidar daquele familiar. Onera, né, ele se vê onerando muito a família dele, com medicação, com consulta, com exame. E aí a gente falava que a suicídio altruísta tinha esse nome, hoje a gente não usa isso mais. E é como se fosse uma virtude a pessoa desistir da própria vida, considerando que ela não está dentro desse mercado de trabalho, né, considerando que ela se vê enquanto uma pessoa que está onerando a família em questão financeira, de tempo. Muito legal. Quando você traz aí essa questão do idoso, e você também falou que os sinais, às vezes essas pessoas costumam até dizer assim, coloca até no Jornal Nacional e a gente não percebe. Num mundo mais digitalizado, igual nós nunca tivemos num mundo tão digitalizado como agora. E para a OMS, o maior índice de suicídio está justamente entre as pessoas de 10 a 24 anos. O maior índice de morte está nessa faixa etária, que é justamente a pessoa que está mais inserida dentro desse mundo digital, certo? E aí, passando por um contexto histórico, depressão, desilusão amorosa, desalento, que seja, né, a falta de perspectiva, a desesperança, igual você colocou aí. A gente pode dizer também, tem até um novo termo agora, a pessoa que fica consumindo futilidade na internet, agora foi criado um nome para esse, Eu não sabia. esse ator. Não Foi, sabia. eu estava pesquisando esses dias e tem um novo, pessoa que fica consumindo futilidade na internet, agora ela é caracterizada com um nome específico, eu vou lembrar depois e te falo. Isso também é um desencadeador, um start para uma tentativa ou para um suicídio, nas suas abordagens, na sua pesquisa, você percebeu isso?
a pesquisa minha que eu fiz, assim, ela não vai ter uma relação direta com a rede social. Mas eu quero muito considerar assim, que até quando você vai dar um brinquedo para uma criança, por exemplo, esse brinquedo ele passa por uma certificação, ele passa pelo Inmetro, vai ter lá a faixa etária daquele brinquedo. E eu fico pensando hoje, assim, como que a gente entrega um celular na mão de uma criança, de um adolescente, que são pessoas em estágio de desenvolvimento, e faz isso de uma forma assim discriminada, né? Porque se para mim e para você que estamos na fase adulta, né, isso de alguma forma já oferece alguns tipos de risco, né? Por exemplo, né, a gente vê o quanto que utilizar o celular faz com que a concentração ela diminua, porque o celular ele treina o seu cérebro a ficar alternando entre um aplicativo e outro. E quando você precisa de concentração, seu cérebro está lá, olha, alterna. Né? No celular, o que você é treinado é alternar entre uma coisa e outra. Né? E se tratando da rede social, do celular, a gente percebe o quanto que existe de comparação por parte das pessoas. Né? E aí, assim, evidentemente, ninguém vai postar aquilo que não está legal na vida lá na rede social. Todo mundo vai postar o ápice, assim, o momento nobre da vida dela. Né? E até coisas que às vezes são banais, assim, hoje não basta ir para a academia. Hoje você tem que ir na academia e fazer um vídeo no melhor ângulo possível, demonstrando como que você fez o exercício perfeito lá na academia. Né? E como que isso gera uma certa comparação, e às vezes uma comparação completamente irrealista. É como se eu sempre visse a grama do vizinho mais verde do que a minha, e às vezes nem me atentasse que a grama do vizinho ela é sintética, não é uma grama de verdade. Né? Então a gente percebe que existe sim correlação entre o comportamento suicida e o uso da rede social. E aí, quando eu falo de correlação, eu não estou falando de causa e efeito, né? Eu estou falando que são coisas que estão ali correlacionadas. Né? Que pode desencadear, inclusive. Exatamente. Como também vão existir vários outros fatores de risco. Né? Por exemplo, você estava falando antes da questão econômica. O desemprego é um fator de risco para a tentativa de suicídio. A gente vai ter vários outros. Né? E aí, eu até costumo falar assim, o abuso de substância, nisso, o abuso de álcool. Exatamente. E talvez o maior de todos os fatores de risco para o suicídio é a tentativa prévia, quando a pessoa ela já tentou. Né? Vai ter um estudo que vai falar que a pessoa que já tentou o suicídio, ela tem 100 vezes mais chances de virar óbito por suicídio do que uma pessoa da população em geral que nunca tentou suicídio. Entendo. Né? E aí eu me recordo que tinha até aquele mito, né, de que a pessoa tentou, então ela parou, assim, ela aprendeu e não vai tentar mais. Né? E não é por aí. Não, na verdade não é por aí. O alerta até aumenta. Exatamente. E aí o assunto é tão melindroso, Guilherme, que além de pouco se falar, de pouco se discutir, né, abertamente, vamos dizer assim, a imprensa que seja também tem uma dificuldade de noticiar casos de suicídio. Né? Existe, não sei, talvez uma forma melhor de abordar isso. O medo de que isso possa aumentar o interesse ou despertar nas pessoas para que provoquem o suicídio. Como que você vê essa questão da imprensa na divulgação de casos? Qual que é a causa, efeito, o que interfere, se não interfere? A gente pode dizer aí que a gente tem série na televisão, vídeos que falam sobre isso, mas a imprensa tem uma dificuldade de noticiar. Como que você vê isso? É um tabu assim que segue, né? As pessoas que trabalham com jornalismo, seja impresso, televisão, rede social, pensar que não se pode noticiar casos de suicídio. Evidentemente, a gente não faz isso de uma maneira indiscriminada. Existem regras, né, para se noticiar um suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem um manual a respeito disso. E a a Organização Pan-Americana de Saúde também tem um manual para falar como que se noticia notícias de suicídio. Eu considero assim que parece ser uma certa hipocrisia, porque as pessoas morrem por suicídio e isso vai ser falado. Não é um assunto que dá para se esconder. Dá. Né? É isso. A vizinhança vai colocar lá no grupo do WhatsApp. Quando morre uma pessoa famosa, um
uma celebridade, as pessoas vão falar a respeito disso. Então, dizer que não se pode falar só aumenta o estigma, o tabu a respeito disso. Concordo. Isso vem também, Guilherme, de algo, né, que aconteceu lá em 1774, se eu não estiver enganado, onde tem um lançamento de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. E esse livro descrevia uma desilusão amorosa, onde o personagem, né, e eu vou dar um spoiler, o personagem no final ele tira a própria vida dele. E a partir daí começa-se a ter uma série de pessoas que morrem por suicídio e que estão com livros próximos, ou até pessoas que mandaram antes, né, de morrerem por suicídio, um bilhete para o autor do livro falando a respeito dessa influência. Então haviam vários jovens que, ao ler a história da desilusão amorosa, se identificavam com o livro e acabavam tendo o mesmo desfecho do personagem do livro, né, que foi a morte pelo suicídio. E a partir daí passou-se a falar a respeito do efeito contágio, ou efeito Werther, que é um nome técnico que a gente vai usar dentro da suicidologia. Esse então, efeito vem desse livro, né? E aí é interessante, porque eu poderia estar aqui falando hoje com você a respeito de HIV, AIDS por 30 minutos, 1 hora. Eu poderia estar falando de câncer de mama para você por 30 minutos, 45 minutos. Isso não seria capaz de provocar AIDS ou câncer de mama em você. Exatamente. Mas falar sobre suicídio de uma forma descuidada pode sim ter um potencial de eliciar mortes por suicídio, de produzir mortes por suicídio. Então você tem uma fala que não é empática, né? Como a gente estava falando da masculinidade antes. Quando eu falo que isso foi fraqueza, essa é uma forma de falar do suicídio que pode instigar o comportamento suicida. Perfeito. Guilherme, e partindo agora mais de uma questão clínica, né? Porque vamos sair um pouco da métrica aqui do professor e passando mais para a parte clínica, né? O que você diria para alguém que está enfrentando hoje essa dificuldade, esse pensamento suicida, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que seja, porque podcast você pode ouvir e ver, né? Mas para essas pessoas que estão neste momento passando por esse sofrimento, ou também para aquelas pessoas que conhecem alguém que estão passando por isso, o que você poderia dizer para essas pessoas como uma base até de ajuda? Olha, para as pessoas, né, que estão pensando em fazer algo contra a própria vida, né, o que eu poderia dizer é que às vezes, Guilherme, a dor que nós sentimos, ela é uma dor muito forte e que leva a gente para um lugar onde a gente não tem perspectiva. Eu não sei, por exemplo, assim, se você já teve dor de dente, que é uma dor bem aguda, né? Parece que quando a gente tem dor de dente, o mundo da gente vira dor. A gente só consegue pensar naquela dor que é muito latente, que é muito forte. Da mesma forma, a dor de ouvido. Assim, quem está vendo a gente, ouvindo, e já teve esse tipo de dor, sabe que é uma coisa bem forte, bem acentuada. Entendo. E parece que naquele momento o nosso mundo vira dor. A gente começa a ver o mundo como se fosse por um canudinho de refrigerante. Mas depois que a dor passa, a gente consegue perceber que o mundo não é dor. Então, para essa pessoa, o que eu poderia dizer é que eu nem consigo imaginar, talvez, o tamanho do sofrimento, da dor, de mencionar isso. Mas que as nossas emoções, aquilo que a gente sente, é como se fosse uma onda lá do mar. Ela vai lá em cima, né? Alcança o pico, o ápice, mas depois ela quebra. Né? Quem está ouvindo a gente pode perceber na história de vida. E talvez você já enfrentou antes, na sua história de vida, algo muito difícil. Mas se você está nos ouvindo e vendo aqui, é porque você conseguiu sair disso. Né? E para essa pessoa que tem um familiar, que tem um amigo que fala explicitamente sobre fazer algo contra a própria vida, primeiro tenha o que a gente vai chamar de escutativa. Né? É escutar essa pessoa sem espaço para julgamento, sem espaço para ficar perguntando muito, mas por que você está pensando isso? Essa pergunta com porquê, ela acaba sendo uma pergunta que invalida muito o sofrimento do outro, né? Você falou uma coisa tão interessante, porque assim, o que a gente escuta é, nossa, mas você tem tudo.
não é possível. Vou te levar num hospital para você ver quantas pessoas estão lá doentes, para você parar de pensar isso. E algumas pessoas leigas entendem isso como uma besteira, né? E aí não conseguem tirar a capa do julgamento, igual você falou, e não ajuda em nada aquela Sim, pessoa que está em sofrimento, tá na desesperança, igual você falou, tá com aquele pensamento. Então, acolher. E é curioso porque essas palavras assim, que você acabou de usar, elas vão falar justamente da falta de compreensão com essa pessoa. Porque se eu chego, olha, mas você tem tudo, vou te levar no hospital para você. Você está justamente falando o quanto você não compreende o sofrimento daquela pessoa. Né? Eu estava falando sobre o porquê, eu não sei se você é casado, é Sou casado? casado. Mas sei lá, se você deixa a toalha depois do banho em cima da cama, a sua esposa vai lá e fala: olha, por que você deixou a toalha em cima da cama? Quando ela faz a pergunta com porquê, ela está falando justamente que você não deveria ter deixado a toalha em cima da cama. Então, por que você está pensando nisso? Por que você está pensando nessa besteira de tirar a própria vida? Você está justamente falando dessa incompreensão. Né? Você está colocando a pessoa em uma posição defensiva. Exato. Né? Como que agora ela tem que se defender, assim, que não era para ela estar pensando a respeito disso. Né? E como que se denuncia essa falta de compreensão a respeito do sofrimento da pessoa. E acaba não contribuindo com nada, né? Porque não vai melhorar a pessoa, muito pelo contrário, a pessoa ainda vai se sentir ainda mais julgada e sob pressão, e o efeito é sem contribuição nenhuma, né? Sim. E como que você entende, Guilherme, nesse sentido, qual que é a melhor forma que hoje essas pessoas precisam para buscar ajuda? Existem canais certos para especificamente sobre pessoas que estão com ideação suicida? Existem centros que recebem essas pessoas, telefones, algum local específico que para aquela pessoa que está sofrendo ou para quem conhece alguém que está, poder indicar, levar, seja? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem uma ONG que é uma das ONGs mais antigas do país, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, o Centro de Valorização da Vida, ele recebe chamadas de todo o Brasil pelo telefone 188. E atrás da linha, a pessoa vai encontrar um voluntário que está ali para conversar a respeito de diversos assuntos do sofrimento dessa pessoa que está entrando em contato. Então, o canal no Brasil, para a pessoa que tem sofrimento, está precisando de forma urgente de falar um pouco dessas questões, ela pode contar com o auxílio do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é o 188. Além disso, né, especificamente aqui em Divinópolis, como eu falei anteriormente, ela pode ir até o Sersan, e aí a porta de entrada do Sersan vai ser um ambulatório, onde ela pode ser atendida por um médico psiquiatra que vai estar lá de plantão, né? Ela ainda pode tentar procurar por ajuda na atenção primária também, né? Seja no posto de saúde, numa UBS, né? Seja no CRAS ou também no CREAS, em toda essa rede de apoio psicossocial. Nós temos ONGs que você conheça. Aqui especificamente em Divinópolis eu não conheço. Eu tinha informação de um grupo que era um grupo para pessoas enlutadas, né, por suicídio, um grupo de sobreviventes, que acontecia na UENG. Eu não sei se esse grupo ainda existe, mas era um grupo de acolhimento a pessoas que ficaram enlutadas por alguém que morreu por suicídio. Então é você que está em casa, que está passando por esse problema, ou que conheça alguém que está passando por esse problema, você também que conheça alguma ONG, pode colocar aqui embaixo nos comentários alguma informação que possa contribuir mais com essas pessoas para que a gente possa fazer uma rede mais ampla de apoio, né? Lembrando que tanto o Sersan, no caso o CAPS, para você que está aí na sua cidade, aqui em Divinópolis a gente conhece como Sersan, e também o CVV, são instituições 24 horas, né? Que ele vai te receber 24 horas. Na atenção primária, você vai levar esse assunto para o médico da família e ele vai também te encaminhar para uma rede especializada de psicologia. Guilherme, eu queria te agradecer, foi extremamente esclarecedor. Eu que particularmente gosto muito do assunto, eu acho que não se esgota, né? Quando a gente traz esse assunto para um debate, nós estamos salvando outras pessoas, né? Então precisa sim de debater mais, de conversar mais sobre isso. Estou sendo enfático nisso, mas depois da pandemia
os índices aumentaram muito, né? A questão socioeconômica também influenciou muito. Então, os números são muito grandes, os dados que você nos trouxe, vindos da OMS, são números de guerras. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para que mais pessoas não morram e que a gente não perca um parente, um amigo, um vizinho, que seja para depressão, para essa dificuldade mental. Você pode continuar com a gente. Para nós é um sinal de muito prestígio a sua audiência. Nós estaremos aqui toda semana com uma pessoa, um convidado, para falar com você sobre conteúdo de saúde. E muito obrigado. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa para levar conteúdo de qualidade. Na semana que vem a gente volta. Eu que agradeço, viu, Guilherme, pelo convite, por estar aqui. A gente sabe o quanto que o Divi News tem se transformado em uma plataforma que tem alcançado muitas pessoas. E a gente sabe a relevância do bom jornalismo para tratar de questões que são tão sérias e tão caras para a gente. Inclusive, se eventualmente precisar, pode contar comigo. É um tema que eu sou apaixonado. Foi onde eu fiz a minha dissertação de mestrado. Foi onde, desde a graduação, eu passei a estudar o comportamento suicida. Então, para mim, semear a palavra de prevenção, de pós-venção de suicídio, é uma missão. Então, pode contar comigo. Não, eu li mais todas, uma vez, obrigado. Se eu não me engano, são 97 páginas. Eu li todas, adorei e com toda certeza a gente vai voltar a se falar, não somente na temática do suicídio, mas também sobre outras questões aí, saúde mental, que envolve a psicologia. Já esteja aí convidado para estar aqui conosco, tá bom? Perfeito. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.